Gente, é sério, é a terceira vez que eu tô fazendo essa gravação aqui pra vocês, essa aula. As outras duas corrompeu o arquivo, eu fui conseguir ver só depois. Enfim, mas se vocês estão vendo é porque o resultado deu certo, tá bom? Hoje é um dia importante porque a gente vai falar sobre um tema que é divisor de águas, tanto na história portuguesa, mas principalmente na história brasileira, que é a União Ibérica. Aliado à União Ibérica, a gente tem a invasão holandesa, que é o que a gente vai ver na próxima aula. Lembrando que essa playlist a gente faz em mapas mentais. Estou tomando meu café aqui, porque depois de tanta coisa, né? Vou ter que tomar um café. E eu deixo esse mapa mental disponível para vocês baixarem, vocês utilizem como vocês quiserem, ao seu bel prazer, né? Vocês podem utilizar se vocês quiserem reproduzir, se quiserem modificar. O importante é sair daqui entendendo a matéria. Então, União Ibérica, tema importante, link na descrição para vocês. Vamos começar. Começando falando sobre conceito. O que é a União Ibérica? É a união dos países que compõem a Península Ibérica. Portugal está aqui e Espanha, que está aqui, certo? Sob o governo dos reis espanhóis, a chamada dinastia filipina, isso mesmo. E durou, viu, 60 anos, entre 1580 a 1640, nós temos aí a União Ibérica. Então, Portugal passou a ser governado pelos mesmos reis que governavam a Espanha. Importante já destacar logo de cara, sem enrolação aqui para vocês, Portugal manteve um pequeno grau de autonomia, principalmente territorial. Tá? O que os espanhóis fizeram, os reis da Espanha fizeram, foi colocar vice-reis em Portugal, que tinham que responder diretamente para o Conselho Espanhol. Tá? Mas Portugal mantinha o seu território, não virou, Portugal não se tornou, passou a se chamar Espanha, ou ao contrário, Espanha passou a se chamar Portugal. Mantinha-se Portugal e Espanha, a questão é que tem o mesmo rei para os dois. Só que o rei é da dinastia espanhola. Então valoriza mais a Espanha do que Portugal. E isso vai ter consequências diretas no Brasil. Como tudo isso começou? Começou mais especificamente numa crise sucessória que inicia a partir de 1578, quando as tropas portuguesas são derrotadas em uma batalha no Marrocos, que é a Batalha de Alcácer Quibir, em 1578. É uma batalha mais regionalizada entre duas cidades marroquinas no norte da África. Então você está aqui, tá vendo aqui o Estreito de Gibraltar? É mais ou menos nessa região aqui, descendo, que Portugal apoiava um dos sultanatos ali de uma das cidades contra o outro sultanato. A questão é que o rei de Portugal, Dom Sebastião, era muito jovem, ele era bisneto de Dom Manuel. Dom Manuel é aquele rei português no tempo da conquista do Brasil, do tempo dos descobrimentos do ponto de vista europeu, tá? Quando eu falo descobrimento é do ponto de vista europeu. Ele era da linha sucessória lá da dinastia manuelina, né? Então ele era Dom Manuel, você tem um filho mais velho, Dom João, eu não lembro mais, depois o filho mais velho, depois chega lá no Dom Sebastião. Só que o Dom Sebastião morreu na guerra, era hábito dos reis irem para a guerra desde os tempos antigos, desde a nobreza egípcia, desde Tutankhamon, primeiro grande rei a ir para a guerra, passando por todo o histórico tradicional da Idade Média, chegando na Idade Moderna. Dom Sebastião vai para a guerra, morre, desapareceu, morreu aos 24 anos de idade e não teve herdeiros. Então você tem uma quebra dessa hierarquia sucessória. Compreenderam? Quem assume logo de prontidão, após a morte de Dom Sebastião, é o seu tio, cardeal Dom Henrique. Duas questões importantes para se destacar sobre cardeal Dom Henrique. Uma era cardeal, um homem ligado ao Papa, ligado à religiosidade. Portugal era um estado religioso. Significa que ele tinha voto de castidade, não podia ter filhos. Ele até tentou em uma carta ao Papa, mas foi recusada. Essa carta devia ser incrível. 2. Cardeal Dom Henrique assumiu já com mais de 70 anos de idade o trono. A expectativa de vida naquela época era mais baixa, era menor. Ele já assumiu bem idoso. Não podia ter filhos, por uma questão religiosa, e já assumiu velhinho. Morreu naquele mesmo ano, 1578. E aí que a gente tem a chamada crise sucessória ao trono português.
são primos de terceiro grau, basicamente, de Dom Sebastião, porque agora você não pode mais ter a linhagem de Dom Sebastião. São netos do rei Dom Manuel, que vão disputar esse poder em Portugal. Quem que vai agora seguir essa nova linha sucessória? Nós temos Catarina, infanta de Portugal. Interessante falar o que é um infante ou uma infanta. Infanta é o que não é o herdeiro. O infante é o príncipe ou a princesa, o nobre, vai ter privilégio para a vida toda, mas não é o mais velho para ser herdeiro. Então estava lá Catarina, infanta de Portugal. Antônio Prior do Crato, também era neto de Dom Manuel. E, enfim, o que vai conseguir? Filipe II, que era o rei da Espanha, que era também neto. A origem é em Portugal, mas ele era rei da Espanha. Filipe II da Espanha. A disputa entre os três para ver quem que vai ser o novo rei de Portugal. Por que Filipe II vence? Começa o que a gente vai chamar de dinastia filipina. Porque ele tem poder. Ele já era o rei da Espanha. Filipe II compra a nobreza portuguesa, oferecendo terras e títulos. Aumento de terras, aumento de títulos. Ele comprou a nobreza portuguesa. Ah, mas o povo não aceitava. Azar do povo. Quem governava era a nobreza. Então ele não perguntava ao povo, perguntava à nobreza. Períodos de antigo regime, de absolutismo, né? Para que perguntar ao povo? Então ele consegue apoio dos governadores, do Conselho de Governadores de Portugal. Ah, mas e os outros não tinham poder? O Antônio Prior do Crato e a Catarina Infanta de Portugal eram nobres, respeitados. Tinham apoio do povo, mas o povo não governava, tinha que ter apoio da nobreza que estava no poder. Eles não tinham o que oferecer, não conseguiam oferecer mais aos nobres para serem os reis do que o Filipe II, porque o Filipe II já era um rei. Então ele tinha mais a oferecer, ele já tinha o poder administrativo. Certo? E aí ele é coroado rei de Portugal, Filipe I de Portugal. Obra, Filipe II é o nome que a gente mais vai ouvir falar. É na Espanha. Em Portugal ele passa a ser chamado de Filipe I, porque ele é o primeiro Filipe de Portugal. Geralmente a gente fala Filipe II, tá? Para ficar claro aqui para todo mundo. Mas é a mesma coisa de Dom Pedro. Dom Pedro I era no Brasil, lá em Portugal era Dom Pedro IV, tá bom? Ele é coroado. Ele mantém um grau de autonomia em Portugal, coloca um vice-rei para governar Portugal, mas sempre tem que responder ao Conselho Espanhol, tá bom? E automaticamente o Brasil agora é do rei da Espanha, que é de Portugal, que é o rei da Espanha. Compreenderam? Atitude de Filipe II em relação ao Brasil. Aqui que é o grande lance. Ele expulsa os holandeses que estavam aqui instalados no Brasil. Ah, mas estavam instalados? Estava. Aquela história de monopólio, exclusivismo comercial, de que tudo que sai do Brasil tem que ir direto para Portugal, aquilo é mais na teoria. Na prática não era bem assim que funcionava. Os holandeses eram responsáveis pela montagem, manutenção dos engenhos mais fortes do Nordeste brasileiro, mais robustos, e também faziam parte do comércio transatlântico do Brasil para a Europa, comercial. Não eram amigos de Portugal, eram parceiros comerciais. É diferente de ser amigo, tá? Mas por que os espanhóis, Filipe II, vai expulsar os holandeses do Brasil? Porque eles são inimigos históricos. Espanha e Holanda estavam em guerra. A Holanda, ou os Países Baixos, tinham recém conseguido uma independência de parte de seus territórios em relação à Espanha. Eles eram pertencentes à Espanha e estavam no processo de independência. Certo? Essa guerra, que durou 80 anos, é chamada de Guerra dos 80 Anos, que vai de 1568, certo? Ou antes da União Ibérica e termina lá depois, ó, em 1648, depois da União Ibérica. E aí o rei da Espanha fala, o Filipe II fala, peraí, a gente agora eu sou rei de Portugal. Nós somos inimigos da Holanda, que está conseguindo independência em relação a gente. Mas vocês estão lá no Brasil, o Brasil agora é meu. Vocês estão expulsos. Qual que é a consequência disso? Os holandeses depois vão se organizar e vão invadir o litoral nordestino brasileiro. Primeiro Salvador, depois
depois Pernambuco. E essa invasão em Pernambuco é maciça, vai tanto da capitania de Pernambuco chegando até hoje o que seria hoje, o que é hoje o estado do Maranhão, para vocês terem noção. Pega Piauí, chega lá em Maranhão. E modificam totalmente a questão do comércio de cana-de-açúcar, que gera consequências no Brasil, que é o que a gente vai ver melhor na próxima aula. Então vocês já estão vendo aqui a atitude de Filipe II já influenciando ou interferindo diretamente na relação econômica Brasil-Portugal. E aí? E o povo? O povo está lá no sebastianismo. Ah, professor, o que é o sebastianismo? Eu pretendo fazer uma aula sobre sebastianismo para vocês, porque sebastianismo tem em Portugal e tem no Brasil também. Assim como eu pretendo também, se vocês quiserem, eu faço uma aula sobre essa guerra dos 80 anos entre Holanda e Espanha no detalhe. Vocês querem? Deixa aí nos comentários. E sebastianismo também. Deixa aí nos comentários. O sebastianismo é um movimento que inicialmente é um movimento de crença na não morte de Dom Sebastião, lá em 1578. Muitos portugueses ainda populares, uma crença popular inclusive, acreditavam que Dom Sebastião não havia morrido. A lá Daenerys, Game of Thrones, não morreu, tá lá no outro continente, tá em Essos, vai voltar, né? É tipo isso. Não morreu, tá lá no Marrocos. Só que assim, passado um tempo, a União Ibérica durou 60 anos. Já não tinha mais sentido acreditar que Dom Sebastião estava vivo. Nunca foi achado. Mas 60 anos ainda dava para estar vivo. Dava, ele já tinha 24 anos, ele estaria com mais de 80 anos, 84 anos, mas a expectativa de vida era bem mais baixa. Se ele tivesse vivo, ele estaria bem velhinho. Então tem sentido continuar com essa crença do sebastianismo? Tem. Para eles tinham. Porque essa crença se transforma. Ela deixa de ser uma crença na existência de Dom Sebastião e passa a ser uma crença político-religiosa e nacional. O que é isso? Basicamente, Dom Sebastião se torna São Sebastião para eles. Não mesmo São Sebastião, mas um São Sebastião português. E é político no sentido de representar a resistência de Portugal rente ao domínio espanhol. Então vai além de uma questão de acreditar em Dom Sebastião vivo ou não. Passou o tempo, já não era mais isso. Era uma questão de rezar para Dom Sebastião ou São Sebastião para que um dia eles tirem esse domínio espanhol. Então é uma questão religiosa, é uma questão política, certo? Uma questão nacional, de orgulho, de defesa do orgulho da identidade do Estado Nacional português. E chegou no Brasil no século XIX. Haviam pessoas que eram sebastianistas. Antônio Conselheiro, possivelmente, talvez, né? Há alguns estudos sobre isso, na Guerra de Canudos. Vocês terem noção, representa sempre um símbolo de resistência. Quero fazer esse vídeo para vocês, se vocês quiserem. Tá, isso é importante para mostrar que o povo nunca esteve ali aceitando os mandos e desmandos da dinastia filipina. A nobreza foi comprada, mas o povo não. E como que essa história terminou? Essa história termina no que a gente vai chamar de restauração. São alguns passos para a restauração portuguesa. Não mais da linhagem sebastianista, que ali acabou, cessou. Antônio Prior do Crato, vocês lembram dele? Que era um dos netos lá, que estava contra o Filipe II. Ele se refugiou na Inglaterra. Ele pediu apoio à rainha da Inglaterra, na época Elizabeth I. Ele estava lá refugiado, vivendo na Inglaterra. Elizabeth I, que era filha de Henrique VIII, né? Os ingleses tentaram, não, vamos ajudar lá os portugueses a tirar o domínio espanhol. Os ingleses, inclusive, gente, importante destacar, eles são contrários, por exemplo, eles estão em vários conflitos contra a França, e a França tinha uma aliança lá com a Espanha e tal. Tentaram, mas não conseguiram. Se tivesse conseguido, Portugal ia ter que dar algumas concessões, terras, colônias, rotas marítimas, mas não conseguiram. A situação começa a modificar quando Filipe II morre e assume seus filhos. Filipe III, depois Filipe IV, seus filhos não, seu filho Filipe III, depois a dinastia filipina continua, Filipe IV, que para a Espanha eles eram os governantes legítimos, mas para Portugal não aceitavam, tirando a nobreza. Só que a chave começa a virar porque a nobreza passa a se opor a essa dinastia filipina. A nobreza, outrora comprada por Filipe II, agora começa a se rebelar contra
Filipe III, Filipe IV. Por quê? Porque os espanhóis estão em guerra. Eles estão em guerra contra a Holanda, Guerra dos 80 anos. Estão em guerra também contra a Catalunha, seu próprio território. A Catalunha, desde da formação do Estado espanhol, não se sentia fazendo parte do Reino de Espanha. Até hoje. A Espanha não reconhece, mas a Catalunha se reconhece independente. Então você tinha essa guerra com a Holanda, a guerra com a Catalunha. Os franceses apoiavam lá e tal. Isso gera gastos, muitos gastos. E esses gastos recaem em impostos. Impostos para quem? Para os espanhóis? Sim, mas também para os portugueses e principalmente para os portugueses. Porque os portugueses nem espanhóis são. Então, o que eles fazem? Cobra impostos, aumenta o imposto da nobreza, da burguesia, do povo português para dar o gasto, para cobrir os gastos dessa guerra. E é aí que a nobreza começa a virar a chave. Fala, não aceito. Estão pagando demais. Lá no começo, para a gente aceitar o domínio espanhol, nós recebemos terras, títulos. Agora a gente não quer ficar pagando uma guerra que é de vocês. E é nesse momento que o sebastianismo é importante, o movimento nacional português vai ganhando força, vai ganhando peso e chega na nobreza. E é aí que, prestem bem atenção, João, 8º Duque de Bragança, nobre, não da linhagem sebastianista, né? Ainda que com parentescos, ele se aproveita da fraqueza espanhola, de desgaste militar, material. Ele tem apoio do povo, ligado ao sebastianismo. Ele tem apoio da nobreza agora, que não quer pagar aqueles gastos que estão cada vez mais altos, e tem apoio de uma burguesia que cada vez quer mais autonomia. Ele toma o poder através de um processo militar armado, expulsa a dinastia filipina, que volta para a Espanha, e ele é coroado João IV, rei de Portugal. Inicia, logicamente, uma nova dinastia, ainda que próxima, ainda que parente, mas não de Dom Sebastião, porque não tinha jeito, ele morreu, e os espanhóis são expulsos. Então ele se aproveita dessa fraqueza, então a gente tem um processo de restauração. Professor, o Antônio Prior do Crato, isso foi lá no começo, ele já tinha morrido. Tanto também que a Catarina, infanta de Portugal também, são 60 anos de União Ibérica. A gente já está aqui em 1640. Passou bastante tempo. E os portugueses nunca aceitaram esse domínio espanhol. A nobreza retomou a sua ideia de nação depois, certo? Mas assim, a gente vai ter aula de Brasil holandês na próxima aula. Mas os holandeses, que antes eram parceiros comerciais, lembre-se, parceiros não significam que sejam amigos. Agora que os espanhóis perderam em Portugal, eles ainda estavam em guerra com os holandeses, tá? Os espanhóis. Depois mesmo da restauração portuguesa, que a guerra vai até 1648, ainda você tinha 8 anos de guerra entre eles. Os holandeses vão agora sair do Brasil, vão falar, a gente vai ficar só como parceiro, não é mais invasão? Não, os holandeses gostaram da fruta que eles morderam aqui. Eles passaram a dominar o comércio de açúcar. Eles agora falam, não, Portugal, a gente não vai sair daqui. E aí, pro rei português agora, João IV, é uma nova questão de agora como expulsar os holandeses, que outrora eram parceiros comerciais, agora não são nem amigos nem parceiros comerciais. Amigos nunca foram. E aí aqui no Brasil a gente vai ter a chamada insurreição pernambucana que vai expulsar os holandeses, mas isso vai gerar uma cadeia de problemas do ponto de vista do pacto colonial, porque a gente vai ter a crise da cana-de-açúcar, que vai gerar para a gente a descoberta do ouro depois, a mudança de fluxo econômico do norte para o sul, vai gerar também dívidas com a Inglaterra, quando Portugal entrar em crise econômica, o Brasil entra em crise econômica. Então é uma série de fatores, por isso que a União Ibérica é um divisor de águas, assim como a invasão holandesa ou o Brasil holandês que a gente vai ver na próxima aula. Tá bom? Então é isso, eu vou voltar aqui para a nossa Telítia para poder despedir de vocês. Eu espero que esse vídeo tenha dado certo, vocês estão vendo, é porque deu certo. Eu vou ficando por aqui, deixa nos comentários uma palavra de carinho, uma crítica,
construtiva. Você pode deixar aqui também, logicamente, alguma correção que você quiser, acrescentar algo que é muito importante, sempre com muito respeito, tá? E não deixe de baixar aqui o link aqui na descrição. E também se inscrever no canal, se você ainda não se inscreveu, porque a gente está chegando a 1 milhão de seguidores. Isso é um grande sonho que eu tenho. 9 anos de canal, gente. Enfim, a gente está chegando lá, faltam 5 mil pessoas. Então, se você puder compartilhar esse vídeo também para ajudar as pessoas, falar que a gente aqui faz conteúdo completo para o Enem e outros vestibulares. Eu acho difícil achar um canal, tenho muito orgulho disso, tá? De ter um conteúdo tão completo quanto o canal Parabólica aqui no YouTube para o Enem e outros vestibulares. Eu tenho muito orgulho do trabalho que eu faço aqui com a Marília diariamente. Gente, eu amo vocês de coração. Foi um enorme prazer. Grande beijo. Fui!